Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a Hiroshima, uma cidade mundialmente famosa, por motivos que eu acho que nenhuma cidade gostaria de ser. A gente evidentemente vai falar sobre isso, mas eu também quero usar um tom que leve em consideração o fato de que essa cidade deu um giro muito grande e ela não abraçou esse papel de vítima, se reconstruiu. Hoje é uma cidade moderna, altamente desenvolvida e que se propõe a ser um símbolo de paz. E a gente vai explorar esses dois lados, a memória triste e as memórias mais felizes. A gente está aqui na beira do rio Ota, né? O rio Ota vem e forma aqui um delta. É interessante a geografia de Hiroshima porque a cidade fica distribuída exatamente nesse delta, então tem pequenos espaços entre rios. Ali do outro lado vai ter mais um, né, que vai se ramificando, e é exatamente aí que se espalha o que é a cidade de Hiroshima. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e contar essa história que fez com que Hiroshima ficasse tão famosa. Foi exatamente aqui que, às 8h45 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, que explodiu a primeira bomba atômica usada na história da humanidade. Esse é o título triste que Hiroshima vai carregar para sempre, apesar de toda a sua reconstrução. Na verdade, a bomba explodiu a 600 metros de altitude, ela não chegou a tocar o chão, e imediatamente varreu a cidade em um verdadeiro apocalipse, né? De temperaturas que podem ter chegado a 3.000, 4.000 graus Celsius, de uma nuvem de radiação, que é um efeito a mais, né? Não é só a questão da explosão. Uma bomba normal explodiu, né? Acabou, pegou fogo ou não pegou. Agora a radiação da bomba atômica ainda deixa efeitos colaterais posteriores. E foi exatamente aqui nesse lugar. Hoje tem prédios e funciona uma enfermaria aqui atrás, simbolizando também um pouco desse renascimento. Esse pequeno monumento marca exatamente esse cenário e tem uma foto de como a cidade foi encontrada logo depois. Repara que um daqueles portais famosos, um desses torii, sobreviveu em pé. É um cenário da devastação da cidade. Esse espaço é chamado de hipocentro da bomba. A 100 metros aqui adiante a gente tem hoje um parque, eles chamam de Domo da Paz, porque teve um prédio em formato de domo que sobreviveu, talvez seja o cartão postal de Hiroshima hoje, e eles mantiveram algumas dessas ruínas aqui como um memorial, e do outro lado eles fizeram um parque aberto que relembra o episódio, mas se propõe, como eu falei, como um parque de celebração da paz. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, atravessando a rua aqui, que a hora que eu li eu até arrepiei, que é esse pequeno quadro aqui. Aqui exatamente nesse lugar eles encontraram uma flor que tinha sobrevivido. Em meio à devastação e às ruínas, uma florzinha viva, e isso aqui simboliza essa memória. Na hora que eu vi, eu fiquei até meio assim. Aqui adiante o Domo da Paz. É simbólico a gente pensar que esse tipo de coisa não é só memória, né? Aqui adiante alguém colocou uma placa de defesa do povo palestino, que, né, talvez seja a situação correspondente que o mundo está vivendo hoje, essa história do mundo, né? Um cachorro sempre correndo atrás do próprio rabo, a gente sempre repetindo as mesmas tragédias que a gente já tinha praticado no passado. Essa área aqui foi a que eles preservaram como a original, que foi encontrada após o estouro da bomba. Ao redor é que a cidade foi reflorescendo como cidade moderna. Aqui a gente chega na beira do rio e a gente pode atravessar para lá e alcançar o parque que eu tinha mencionado.
Aqui, atravessando a ponte, a gente consegue ver um pouco dessa geografia de delta. O rio abrindo para cá, o outro lado para lá. E adiante e aqui para trás tem mais espaços como esse. Imediatamente a gente tenha cruzado o rio, a gente chega aqui no lado do Parque Memorial da Paz. Mas aqui está explicando um pouco sobre a história do prédio, né? Ele foi feito em 1915, ele era um lugar de promoção industrial e foi, né, completamente devastado. E até que em 1966 ele se tornou patrimônio da Unesco, então hoje ele está preservado aí, mantido como patrimônio histórico e serve como essa simbologia. Aqui tem vários pequenos espaços que tem essas simbologias, né? Tem esse sino ali, algumas esculturas. A cidade é toda tomada por esculturas assim de pombo, algumas coisinhas que tem essa simbologia que o pessoal fala com a paz. Mas aqui para baixo, se não me engano, é onde tem um museu que fala sobre a detonação da bomba, que eu acho que cabe a gente visitar. Se ali você bate um tambor, aqui você badala um sino. Aí tem, ó. Quadros, sofás. São pequenos espaços simbólicos. O museu tá logo ali e aqui adiante dele mais um dessas simbologias, queima a chama da paz. E aí penso que aquela estrutura ali no fundo é o museu que a gente está procurando. Ingresso do museu, 200 ien por pessoa, é só um papelzinho com QR Code que a gente escaneia aí na porta. Tem um senhorzinho, a gente estava hoje mesmo falando sobre como as pessoas mais de idade aqui no Japão continuam trabalhando. Tem um senhorzinho ali que te orienta, faz o pipi e pronto. Estamos chegando em Hiroshima antes da bomba. Era uma cidade bem mais japonesa, né, em termos de arquitetura. Hoje a cidade é bem moderna, mas o padrão arquitetônico já lembra mais Kyoto, nesse caso. Hiroshima é conhecida como a cidade dos bondes. Parece que desde aquela época andar de bonde por aqui já era uma atividade muito tradicional. Hoje ainda é uma forma de transporte público comum. Corrigindo, a bomba detonou às 8h15, não às 8h45 da manhã, mas foi em 1945. Do lado de cá a gente vê a cidade em ruínas após a detonação. Falando que até o final de 1945, 140 mil pessoas tinham morrido aqui na cidade. O
que mostra que não é uma questão de uma detonação que causou impactos imediatos, né? As pessoas morreram também em decorrência de uma série de problemas relacionados principalmente à radiação em meses posteriores. Muito tempo depois ainda tinha gente que nascia com má formação. A questão do solo para plantio foi muito complicado, então as consequências foram muito devastadoras. Eu acho bonito como Hiroshima, aparentemente Nagasaki também, se promovem como destinos que simbolizam a paz, de cidades que renasceram. Isso aqui é um painel turístico, né? Chamando, vem fazer turismo, nós renascemos. Tem muito painel também falando sobre acordos de paz, acordos antiatômicos no mundo. E eu achei interessante isso. Uma coisa que eu falo, né, sobre visitar Hiroshima, na verdade, visitar lugares marcados por tragédia é um turismo meio... assim, você tem que considerar, quando são eventos históricos assim, acho que tem que ter, essas memórias têm que ficar vivas. Óbvio que não dá pra você espetacularizar a coisa, se você não estiver espetacularizando enquanto memória viva, é uma coisa, é uma ferramenta útil, né? E eu tava até pensando, eu tava até preparando falar que Hiroshima consegue não manter um clima fúnebre, mas isso definitivamente não vale para o museu. O museu em específico é bem pesado, é muito gráfico, ele tem muitas cenas chocantes que a gente evidentemente não vai mostrar para vocês, muita história de pessoas. E como eu falei, vai além da questão da detonação. A detonação já carboniza uma série de coisas, queima uma série de coisas, mata uma série de pessoas, mas numa bomba normal isso acaba, né? Isso se encerra. E aqui as consequências continuaram acontecendo. Então, né, crianças que sobreviveram, foram cuidadas e estavam retomando a vida, mas depois desenvolveram câncer. Pessoas que sobreviveram, retomaram a vida, casaram, tiveram marido, esposa, filhos, trabalhavam, desenvolveram câncer. Jovens, sabe, com 40 anos, às vezes com 15 anos. Então as consequências da bomba continuaram durante muito tempo. Pessoas que conseguiram sobreviver até não desenvolveram, mas seus filhos nasceram com problemas, com má formação. Então esse passeio ali pelo museu, essa visita ao museu já é uma coisa mais pesada, já é uma coisa assim que vai afetar os mais sensíveis. Agora, andar pelas ruas de Hiroshima me parece uma programação agradável e uma memória viva muito importante. Para quem se interessa pela parte histórica, o que levou a bomba atômica a ser detonada e por que aqui no Japão, por que aqui em Hiroshima? O início da corrida pela bomba atômica começou com o princípio da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa, né? Inicialmente era uma guerra europeia, né? A tentativa de combate ao crescimento do Holocausto para outros países ali por parte de Hitler. E os cientistas alemães, baseados em pesquisas inclusive do próprio Albert Einstein a respeito da fusão nuclear, né, da fissão nuclear, diziam que era possível que você produzisse, né, a partir dos átomos uma grande quantidade de energia. Eu sou bem lento em química, né, então não vou conseguir dar informações mais técnicas. E aí todo o mundo que tinha interesses militares e condições de fazer um investimento nisso cresceu o olho e começou a tentar desenvolver essa bomba, inclusive antes da Alemanha, né? Vocês assistiram, provavelmente assistiram Oppenheimer, que conta a história do cientista que desenvolveu a bomba lá nos Estados Unidos a partir do projeto Manhattan, que foi o projeto que angariou os fundos e, né, acabou sendo o painel de investimento ali.
E eles tinham inclusive a justificativa de, a Alemanha vai criar essa bomba, então é melhor que a gente crie antes. E disso foi desenvolvido, né, uma corrida atômica. Os Estados Unidos conseguiu desenvolver a bomba sob a presidência do Franklin Roosevelt, que foi o presidente durante a maior parte da guerra. Ele morre em abril de 1945, assume o Harry Truman, que é o presidente no momento da detonação. O detalhe, assim, a história mais triste, possivelmente, é que a guerra já estava praticamente encerrada. Qual foi a rivalidade entre Estados Unidos e Japão? Os Estados Unidos até estava meio fora da guerra, não estava diretamente envolvido, mas o Japão estava com conflitos em relação aos Estados Unidos em razão de dominação comercial de determinados territórios aqui na Ásia, de dominação de determinados espaços estratégicos no Oceano Pacífico. E por causa disso, em 1941, os japoneses atacam a base de Pearl Harbor. Também é uma história muito famosa, que foi quando os Estados Unidos desceu do muro e falou: nós vamos entrar na guerra e nós vamos dar a nossa participação aí. E os Estados Unidos fizeram uma série de retaliações em relação ao Japão, uma série de ataques. Eu contei para vocês ao longo de tudo isso, né? Várias cidades japonesas foram atacadas ao longo desse conflito entre 41 e 45. Porém, a guerra já estava praticamente terminada, Hitler já estava morto, o Holocausto já estava encerrado na Europa. Só que esse fim da guerra não expunha claramente para os Estados Unidos quem era a nova superpotência mundial. Se era o próprio Estados Unidos ou se era a União Soviética, que também saiu muito grande da guerra. Os Estados Unidos queria encerrar a guerra dizendo para a União Soviética: olha o meu poder. Ele não poderia fazer isso diretamente com a União Soviética, porque senão ele estaria abrindo uma nova guerra contra uma outra potência militar muito forte. Então ele decidiu aniquilar o Japão como forma de pôr fim à guerra, só que o Japão já estava rendido. Então eles detonam aqui no dia 6 de agosto e 3 dias depois detonam em Nagasaki também, mas foi mais um ato simbólico de demonstração de potência para a União Soviética do que propriamente uma necessidade de rendição do Japão, que já estava praticamente rendido. Então Hiroshima sofreu consequências que ela provavelmente não precisava de ter passado. E outra coisa que o museu mostra bastante são algumas reuniões, alguns acordos que vão sendo tratados para que se elimine o desenvolvimento de bombas atômicas por parte dessas potências nucleares. Uma coisa meio inútil, porque se de um lado tem gente fazendo acordo, tem outro lado que está crescendo com isso, mas lá mostra algumas imagens do Barack Obama em reuniões diplomáticas aqui no Japão, inclusive propondo esse tipo de acordo. Na prática, o mundo continua numa corrida armamentista perigosa e outras bombas atômicas provavelmente não foram detonadas ainda pelo medo da retaliação de uma nova bomba atômica que viria. Foi daí que surgiu inclusive a ideia da Guerra Fria, né? Das corridas que os Estados Unidos fez com a União Soviética durante o período da União Soviética, e acontece hoje com a China e uma série de outras rivalidades que os americanos têm, além de conflitos religiosos que continuam acontecendo, como é o caso Israel-Palestina. Eu particularmente não sou muito otimista em relação a isso, mas o tom final do museu, depois de muita tristeza, acaba tentando deixar esse tom mais otimista, assim, de que a gente vai erradicar com isso, que existem propostas para que a gente acabe com esse tipo de desenvolvimento. E se a bomba atômica não encerrou com a cidade de Hiroshima, hoje a cidade está aí, renascida, inclusive é uma cidade considerada de alta qualidade de vida, mas ela provavelmente encerrou com o projeto iluminista, né? Aquela crença, aquela fé de que a ciência, o progresso, o desenvolvimento iam levar o ser humano a um outro patamar de civilidade, de qualidade de vida, de progresso moral. E na verdade a Segunda Guerra Mundial, principalmente as ameaças posteriores à Segunda Guerra Mundial que continuaram acontecendo, revelaram que esse progresso, essa ciência, esse desenvolvimento podem ter um poder mais destrutivo, possivelmente,
do que positivo, né? Mas com o respeito que os próprios japoneses têm pela memória triste da cidade, é uma cidade muito agradável, assim, ó, o domo tá logo ali e aqui de frente a gente tem uma área super legal, assim, super arborizada. Aqui atrás eu não sei se vocês vão conseguir ver agora, mas a gente dá uma chegada ali, é cheio de arenas esportivas modernas. Como é uma cidade que precisou ser literalmente reconstruída, ela foi em cima de um projeto bem moderno, assim. Hoje ela não é uma cidade tão japonesa no sentido arquitetônico que a gente vê em Kyoto, em Kanazawa. É uma cidade mais moderna, mais agradável a esse estilo. Bom, tem jardins aqui, fontes, e ali atrás estão as arenas esportivas. Mas de qualquer maneira, Hiroshima preserva um pouco de história à sua maneira, né? Eles têm um castelo aqui, também próximo da região que a gente acabou de visitar. Evidentemente esse castelo precisou de ser reconstruído. Se não me falha a informação, Hiroshima tinha um castelo que não ficava nem aqui. Ele fez parte desse projeto de reconstrução e revitalização dessa área central, colocar um monumento com arquitetura tradicional japonesa que fosse atrair turistas e fazer parte desse combo que a cidade consegue vender hoje internacionalmente. Mas é um lugar arquitetonicamente bonito também e agradável de passear, né? Como a maioria dos castelos japoneses. O laguinho tá aqui do lado, cercando, né? As cerejeiras, porém peladinhas ainda. Tem cerejeiras, então quando elas florescerem dentro de algumas semanas, o cenário com certeza vai ficar bonito. Aliás, eu reforço um pouco da minha decepção nesse sentido com o sul do Japão. Tô amando o sul do Japão, principalmente pelo que vocês estão vendo aqui, que é a nossa vestimenta. Mas falaram pra gente antes de vir que quanto mais ao sul, mais as cerejeiras floresceriam antes, e não está sendo o caso, né? As cerejeiras por aqui estão bem peladinhas. Mas, bom, Castelo de Hiroshima. Se vocês querem ver o castelo de frente aqui também, tá aí pra vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de Hiroshima. Espero que vocês tenham gostado do Japão. Hiroshima é uma visita rápida, pra gente foi especialmente rápido porque amanhã a gente já segue para a cidade onde vamos pegar o voo e iniciar a nossa volta para o Brasil. Então eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui, quem acompanhou nossa saga no Japão, e eu posso inclusive falar, né, agradecer muito quem acompanhou nossa saga pela Ásia, porque é ela que está se encerrando agora. Eu falo isso com um bocado de emoção, tá? Um beijo para todo mundo. Um abraço, mas continuem acompanhando o Mochileão, que tem mais vídeo por aí, vídeos interessantes, tá? Até a próxima.